Eu confesso que liderança é um assunto bem complicado e que tem muito material a respeito, mas você sabe como se organizar para estudar um pouco mais sobre a liderança e desenvolver em você um perfil de líder? Fica comigo que eu vou contar isso para você hoje. Fala líder, fala RH! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 4 pilares que eu considero fundamentais para você organizar o seu desenvolvimento de liderança. Esses pilares foram organizados por mim ao longo da minha carreira, enquanto eu desenvolvo líderes, enquanto na minha posição de mentor de líderes, e organizei alguns conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo do tempo para poder transportar para o meu cliente, para poder ensiná-lo de uma maneira mais organizada e também, inclusive, dentro das minhas aulas da faculdade, eu sigo essa metodologia para facilitar o aprendizado sobre o que de fato é liderança. Tem muito material sobre isso. Muitos desses materiais fazem a gente ficar um pouco confusos com relação a liderança, gerenciamento, administração, chefia e todas as outras palavras que envolvem o ato de conduzir pessoas aos seus resultados. Então eu quero organizar um pouquinho isso para vocês hoje. Eu vou passar para vocês as 4 formas de a gente avançar com relação ao nosso aprendizado para nos tornarmos líderes melhores. E como todo bom professor, nada melhor do que começar das definições, daqueles conflitos conceituais básicos quando se trata desse assunto. Uma comparação infeliz muito comum que todos nós já propagamos foi a comparação entre chefe e líder. Todos nós propagamos essa dicotomia, esse paralelo, dizendo que um é bom, o outro é ruim, e eu tô aqui para quebrar um pouquinho isso. A gente sabe, sendo professor e também frequentando muito o ambiente corporativo, que muitas coisas que a gente aprende, principalmente através de vídeos na internet inclusive, muitas coisas promovem muita demagogia, né? Então a gente precisa entender um pouco melhor sobre o que de fato são essas coisas, são essas palavras, para a gente não se desprender totalmente delas, mas sim tratá-las com respeito, né? O primeiro pilar de como organizar o conhecimento para desenvolver liderança é o que eu chamo de liderança gerencial. Então vamos organizar tudo que sabemos sobre liderança gerencial. E onde é que está essa briga, esse fight aí entre líder e chefe? Está justamente nessa parte, né, em que as pessoas confundem a importância de ser líder com a importância de também obter um cargo de chefia. Nenhuma coisa é boa, nenhuma coisa é ruim. Existem líderes muito perversos que utilizam das suas habilidades em liderança e conduzem pessoas a resultados, inclusive de boa vontade. A gente já falou sobre isso no cafezinho aí anterior que está no canal, que exercem autoridade sobre as pessoas e que conduzem essas pessoas a resultados que são prejudiciais para a sociedade, são maléficos, e existem chefes que também pecam em aspectos da ausência das habilidades de liderança e que acabam usando excessivamente o poder. Então, quando se trata de liderança gerencial, a primeira coisa que você tem que refletir é: eu quero ser chefe? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Eu quero ser chefe? Não é eu quero ser líder. Eu quero ser chefe. O que significa? Eu quero adquirir um patamar cujo poder é algo que vai me ser dado, literalmente vai me ser concedido, e eu vou ter que usar esse poder vez ou outra. Eu vou ter uma posição hierárquica de responsabilidade de uso de poder. Eu quero isso para a minha vida? Sim ou não? Se sim, então você vai ter que aprender a lidar com os conceitos relacionados à liderança gerencial. Porque você vai ser um gerente, você vai ser um gestor, você vai ser um chefe que vai ter que, em momento ou outro, a depender da cultura do ambiente que você estiver, exercer da sua habilidade de liderança. Liderança é uma competência, liderança é uma habilidade que não é inata, que não tem nada a ver, isso aí a gente já sabe, né? Obviamente, liderança tem muito mais a ver com reconhecimento do grupo, com reconhecimento social acerca das suas virtudes, acerca das suas competências, do seu caráter, e isso varia muito de acordo com a identidade mútua ali construída. Então é impossível a gente dizer que alguém é líder desde que
desde pequeno, porque na verdade é tudo um construto, né? Tudo ali uma construção ambiental e obviamente a pessoa vai se adaptando ao ambiente, conhecendo o ambiente e liderando com base nesses conhecimentos e nessas adaptações, né? Então a liderança parte daí. Mas se você escolheu ser chefe ou se essa oportunidade está aparecendo na sua vida, você vai ter que lidar com esse paralelo entre usar o poder, que é característico da chefia, e não usar o poder e sim usar a influência, que é característico da liderança, que é uma habilidade. O poder não é uma habilidade, o uso do poder não é uma habilidade, influenciar pessoas é uma habilidade. Vejam lá mais uma vez o vídeo sobre poder e autoridade, rapidinho, ele tem 1 minuto, né? Ou leiam O Monge Executivo, do James Hunter. E a grande dificuldade é justamente essa, a gente crucifica a palavra chefe, enquanto na verdade nada mais, nada menos ela é do que uma posição de poder. O grande problema é quando a gente chega a essa posição de poder sem compreender a necessidade de exercer liderança enquanto estamos nessa posição de poder, porque ela também é passageira. Então, enquanto eu estou em uma posição que eu posso fazer as coisas, que eu posso obrigar o meu funcionário a fazer algo, que eu posso coagi-lo, que eu posso demiti-lo, que eu posso contratar, eu também tenho que me preocupar com as coisas que eu devo fazer do ponto de vista influência. E em muitos momentos, o poder é necessário. Eu digo muito que nesse momento de crise, a gente vai ver quais lideranças foram mais bem construídas, né? Porque uma liderança que foi construída relacionalmente ali, em que foi baseado na confiança, a equipe confia no líder ou na líder, e que ali há uma relação de fato em que um confia no trabalho do outro, quando necessário o uso do poder por esse líder que ocupa também um cargo de gestão, quando necessária baixar uma ordem rápida ou dizer façam, depois eu me explico, não questionem, estamos em crise, precisamos de velocidade, não é hora para debate, isso tudo é característica do chefe, né? A gente vê aqueles memes, né, dizendo chefe manda, líder diz vamos, chefes diz vai. É verdade, mas em muitos momentos é preciso dizer, vai, não pergunta, faça, depois a gente vê, eu não posso te acompanhar nesse momento, faça sozinho, eu não posso te liderar nesse momento, eu não posso estar junto com você nesse momento para te ajudar a conduzir o seu processo, aprenda, faça sozinho. Esses momentos, eles vão aos poucos, embora necessários, embora reais, embora factíveis, e vocês sabem, vocês estão no mercado, eles vão aos poucos minando as relações. Então, um líder gerencial ele precisa entender isso. Enquanto a gente constrói a nossa liderança e ocupamos um cargo de chefia, a gente tem que entender. Em muitos momentos eu vou exercer o poder, mas isso vai aos poucos destruir provavelmente a minha relação com a equipe e eu tenho que compensar isso liderando-os em muitos momentos que são possíveis. E a grande maioria dos momentos é possível. Você deve estar pensando, mas na minha empresa sempre é correria, sempre é uma loucura. Faz uma análise fria. Para pensar, se você não consegue, ao invés de dizer 3 palavras, dizer 5 em muitos momentos, que talvez vão fazer a pessoa pensar e trabalhar de uma maneira muito mais produtiva, sem minar a relação, sem você precisar usar o poder. Existem muitos momentos que isso é verdade. Então, um líder gerencial, acima de tudo, precisa entender isso. Antes de eu usar o meu poder, eu tenho que entender que o uso desse poder deve ser dosado, embora eu tenha, e é bom que eu tenha, afinal eu sou um chefe, deve ser dosado, e eu tenho que me preocupar, porque cada vez que eu uso, eu estou tirando da nossa conta bancária emocional, aí, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, eu estou tirando da nossa conta bancária emocional, da nossa relação, eu estou sacando confiança, e se eu não tiver uma conta muito no positivo ali, pode ser que essa relação se fragmente. E aí essa compensação entre promover relações interpessoais, entre se preocupar com influência em alguns momentos, para que em alguns momentos você possa usufruir do poder que lhe é de direito, afinal você é chefe e você tem o direito de usar o poder. Então essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês com relação a como eu compreendo melhor a liderança. Compreenda as relações de poder que existem e as necessidades de equilibrar o uso do poder com o uso da influência, o uso do poder com o uso da autoridade
e para que as pessoas possam se relacionar pessoalmente ou não se relacionar pessoalmente em determinados momentos e que isso ainda continue acontecendo de maneira produtiva no dia a dia. Essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês com relação à liderança. Eu chamo isso de liderança gerencial. Existem muitas outras coisas que você pode estudar aqui dentro desse contexto. Você pode estudar tanto poder e autoridade, você pode estudar pipeline de liderança, que tem a ver muito mais com as habilidades gerenciais, com as habilidades de gestão que você, como gestor, como chefe, precisa ir adquirindo para escalar, para crescer em nível de chefia. E para isso, para crescer em nível de chefia, muitas das habilidades que você vai precisar são habilidades de liderança. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Chefia é uma escadinha que está em paralelo para quem quer exercer isso, por isso eu falei lá no começo, você quer isso, para quem quer exercer papel de responsabilidade sobre equipe, é uma escadinha paralela ao desenvolvimento de habilidades de liderança no mundo de hoje. Não são opostos, não são coisas contraditórias. Um chefe não é ruim e um líder não é bom. Ruim é um chefe que não é líder, que não tem habilidade de liderança. E em muitos momentos, também ruim é se você for muito líder e não estiver batalhando para se tornar gestor. Porque pode ser que isso na sua carreira é o que vai fazer a diferença. Você está lá se desenvolvendo tanto interpessoalmente, tem habilidade de condução de pessoas incrível, tem facilidade de se relacionar, tem facilidade de dar, de receber feedback, muitas coisas, de compreender os movimentos motivacionais que acontecem, mas não está batalhando para aprender toda a questão financeira que talvez seja necessário para você gerenciar os budgets, os orçamentos, todas as coisas. Talvez você não esteja se interessando pela parte burocrática, talvez você não esteja se desenvolvendo na parte linguística, do ponto de vista idioma, talvez você não esteja se desenvolvendo do ponto de vista tecnológico para aprender novas tecnologias que vão ser necessárias para você produzir relatórios para então convencer pessoas. Isso está tudo no patamar aqui da chefia, que é muito fundamental que você que queira ser um líder gerencial aprenda a desenvolver. Outro ponto muito importante é o que eu chamo de liderança relacional. Aí sim, independentemente de você possuir ou não possuir um cargo, para ser líder, para ser um líder completo, e não apenas um chefe, para ser um líder completo, é preciso que você aprenda a arte dos relacionamentos, não é mistério para ninguém. A arte dos relacionamentos é muito complexa e eu poderia perder horas aqui com vocês explicando sobre isso. Acompanhe o canal que a gente vai perder essas horas aí, ganhar essas horas ao longo aí do ano e aprendendo juntos. Mas uma coisa que é fundamental se a gente quer aprender a se relacionar melhor, então digamos que você ouviu a primeira parte da minha explicação e fala assim: legal, Renato, achei bacana, eu me vejo como um bom gestor, um bom chefe, um bom gerente. Eu entendo que eu tenho aquelas habilidades todas mais de hard skills ali que você disse, e eu ainda tenho dificuldade nessa parte de influenciar pessoas, de desenvolver minha habilidade ali de influência e ao mesmo tempo até de construir autoridade. Eu tenho trabalhado muito mais pela imposição, muito mais pela autocracia. Eu estou tendo dificuldade de construir, de certa forma ali, autoridade na minha equipe. E isso porque eu sinto que falta relacionamento. Legal, por onde eu começo? Você começa entendendo que relacionamento tem uma base. Todo mundo aí que namora, já namorou, é casado, tem filhos, tem amigos, vai entender que relacionamento é baseado em confiança. A gente vê isso em diversas literaturas de desenvolvimento humano. Relacionamentos são baseados em confiança. E confiança se constrói de duas maneiras principais. Para que eu confie em você e você confie em mim, é preciso que a gente analise duas coisas muito fundamentais na nossa relação: o meu caráter e a minha competência. O que isso significa? Significa que quando você olhar para mim, para você dizer assim: eu confio nesse cara, esse cara tem o direito de me influenciar, ele tem o direito de me liderar, eu vou seguir os passos deles, eu vou seguir os passos dele, eu vou entregar para ele o direito de possuir autoridade sobre mim. Afinal, lembra o que é autoridade? Fazer com que as pessoas cumpram aquilo que você quer de boa vontade através da sua influência pessoal. Então, para que eu exerça autoridade, ou seja, para que eu seja líder de alguém, eu preciso exercer influência. Para eu exercer influência, eu preciso ter pessoalidade. Por isso, nesse momento de isolamento social, é tão importante manter a presença relacional, mesmo que à distância, através das tecnologias possíveis aí, para que isso não se perca.
Então, para eu influenciar, eu preciso de pessoalidade. Para eu ter pessoalidade, eu preciso estar me relacionando. E para eu me relacionar, eu preciso que alguém confie em mim. Você só se relaciona de verdade com alguém que permitiu que você se relacione com aquela pessoa. E para que essa pessoa permita, ela verifica 2 pontos principais, do ponto de vista profissional principalmente. Qual é o caráter, qual é a competência. Isso é muito subjetivo. Caráter não é igual para todo mundo. Você tem a sua moral, eu tenho a minha moral, você tem sua base de valores, eu tenho minha base de valores. Pode ser que você não me compreenda muito bem ainda, logo de primeira cara, e que você precise me conhecer muito mais para entender minha base de valores e ver se ela é compatível com as suas. Em outros casos, pode ser que simplesmente os rótulos arquetípicos aí que você expõe e os meus já criem uma conexão imediata. E depois a gente vai entender que talvez não é. Os seus valores, você só tem uma casca muito parecida com a minha, mas na verdade seus valores são muito distintos. Então, por isso, a dica que eu dou para os líderes em um começo de relacionamento, quando você quer desenvolver alguém, quando você quer se aproximar de alguém, a dica que eu dou é: tente usar uma comunicação um pouco mais universal, um pouco mais voltada para a ética, para as reflexões, para o ponderamento, para os sinônimos e menos para o taxativo, para o rótulo. Quando você usa uma linguagem muito voltada para o rótulo, você, óbvio, angaria uma série de seguidores que são muito parecidos com o seu rótulo. Mas você afasta os outros que têm medo desse rótulo. E do ponto de vista político, pode ser que isso seja uma ótima estratégia, porque você está aí condensando o eleitorado, por exemplo. Mas do ponto de vista empresarial, isso não é uma boa estratégia, porque dentro das empresas a gente sabe que para que haja máxima produtividade deve haver diversidade. As pessoas têm que ter sim os mesmos valores, é importante que elas tenham valores compartilhados, que a gente chama em cultura organizacional, é importante, mas elas vão ter caras diferentes, modos diferentes de expressar esses valores. E quando você é alguém que blinda através de rótulos, quando eu digo rótulos, estou falando até mesmo a sua forma de se expressar, às vezes as palavras que você está usando, né? Aquilo ali cria uma barreira óbvia que muitas vezes, se for pesquisar a relação entre essas duas pessoas, ambas têm valores muito similares, ambas amam a vida, ambas amam o próximo, ambas acreditam em fraternidade e que o amor é uma coisa importante, mas por você rotular linguisticamente ali o seu discurso, você acaba blindando a relação. E isso é problemático para quem quer se tornar um bom líder gerencial. Então, cuide da sua comunicação, pratique uma comunicação mais universal, mais ética, mais, não digo neutra, tem que ter posicionamento, mas que respeite mais a variação de estética. E numa outra mão, a gente tem a questão da competência. Competência tem uma definição bem específica. Eu vou gravar um cafezinho sobre isso. Eu acho até que já tem um vídeo aqui no canal explicando mais ou menos sobre isso, numa palestra que eu dei. Mas é o seguinte, competência você já sabe, é conhecimento, habilidade e atitude, desde que agregue valor na entrega. Antigamente a gente falava que competência era o chá. Hoje a gente sabe que não é. Hoje a gente sabe que não basta ter conhecimentos, não basta ter habilidades, ou seja, saber fazer, não basta saber as coisas, não basta saber fazer as coisas e não basta querer fazer as coisas, ter produtividade, ter proatividade, né? Não basta você ter atitudes apenas, você tem que ter atitudes que utilizem essa habilidade e esse conhecimento para agregar valor na entrega ou no entorno, como muitos dizem. O que significa? No meio, ou seja, para eu me tornar uma pessoa competente, eu preciso considerar 100% do que o outro espera de mim. Porque assim como para construir caráter, eu também tenho que estar considerando que o outro é alguém diferente de mim, para ser competente eu também preciso considerar que o outro é alguém diferente de mim. Quando eu considero que o outro é alguém diferente de mim, eu entendo que eu agrego valor a ele e não que eu simplesmente empurro para ele aquilo que eu acredito ser certo. E esse é o problema do arquétipo do chefe lá. Quando a gente pensa no qual chefe ruim que a gente já teve, essa é a definição. Chefe não é ruim. Chefes são ruins. Tem chefes ruins, mas ser chefe não é ruim. Quando a gente pensa nos chefes ruins que a gente já teve, a gente vai lembrar de pessoas que são altamente impositivas com relação à norma, com relação à vontade delas, e que não consideram aquilo que é melhor para quem recebe o serviço dele, mas sim consideram apenas aquilo que eles sabem sobre como fazer o serviço. Eu sempre dou um exemplo muito claro. Se eu sou cozinheiro,
e você chega na minha casa com fome, eu posso saber preparar inúmeras comidas, eu posso ter vários conhecimentos e várias habilidades para te servir um prato. Se eu não te perguntar se você é vegetariano ou não, eu posso não ser competente. Por mais qualidade que tenha no prato que eu te traga. Eu te trago um filé mignon e aí você diz, poxa vida, sou vegetariano. Eu fui competente para você? Se for pensar no conceito antigo, sim. Eu executei aquela atividade com o máximo de conhecimento que eu tinha, com o máximo de habilidade que eu tinha e com a máxima proatividade que eu podia ter. Eu quis te dar um almoço. Mas agregou em que para você esse almoço? Se você não teve prazer e provavelmente nem vai comê-lo. Não foi eficaz esse ato, ele foi até eficiente, mas não resolveu nenhum problema. Então a competência hoje está voltada para isso. E as reflexões que a gente tem que fazer sobre nós mesmos, para saber se somos bons líderes relacionais, para saber se somos dignos da confiança das outras pessoas, são justamente essas. Eu, do ponto de vista valores, tenho respeitado aquilo que é estético nos outros, tenho respeitado aquilo que é característico de cada um. E o segundo, eu, do ponto de vista entregar, servir, produzir, trabalhar, tenho considerado aquilo que é limitação, aquilo que é desejo, aquilo que é necessidade, acima de tudo, de cada um. Essas são as formas, talvez a palavra-chave aqui seja empatia. Essas são as formas da gente se desenvolver um pouco melhor na nossa liderança relacional. Existem muitas outras, essa é uma que eu quero trazer aqui para vocês hoje. E aí agora é o seguinte, eu sei que já está assistindo aí há um tempo, você deve estar ficando curioso sobre as próximas duas. Eu vou contar para você quais são. Liderança estratégica e liderança transformacional, liderança transformadora, liderança de construção. Só que eu não vou contar para você isso nesse vídeo de hoje não, senão vai ficar muito longo. Nós vamos gravar metade, parte 1, essa vai ser a parte 1 dos nossos vídeos sobre como estruturar o seu desenvolvimento como líder. E parte 2, que provavelmente eu vou lançar ou no final dessa semana ou na semana que vem, para concluir esse raciocínio. Legal? Espero que tenha sido muito bacana até aqui para você. A gente ainda vai continuar esse assunto, mas não posso deixar de pedir para você, inscreve-se aí no canal, dá aquela curtidinha aí, aperta aí o joinha e assinale aí a sinaleta também aí, o sininho, para você receber, inclusive o próximo vídeo que vem por aí, na hora assim que sair, e você ficar sempre por dentro do nosso conteúdo. Eu agradeço imensamente por você já ter assistido até aqui. É muito importante saber que eu estou levando o conhecimento para você e que, acima de tudo, provavelmente você vai conseguir construir em você melhores resultados e transferir esse aprendizado para outras pessoas, que é o propósito de uma liderança. O propósito de uma liderança é multiplicar as coisas que ela aprende. Não seja essa pessoa. Ou seja, se você gostou do conteúdo de hoje, compartilha aí. Pega aí, aperta aí o compartilhar, posta lá no seu Facebook, no seu Instagram, me marca lá no Stories. Vamos fazer esse movimento humanístico crescer cada vez mais no meio corporativo. Tá joia? Um abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!